Quem está chegando, sejam bem-vindos. Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Harehi Om. Bem, então quem estava lá pelo YouTube, voltamos, tá bom? Bom, então hoje, né, nessa nossa quinta e última aula, conforme eu tinha meio que planejado, a gente falou um pouquinho, né, lá do começo dos Yoga Sutra, né, dos primeiros 4 versos, quando ele fala que o yoga é a inibição da flutuação das flutuações da mente, né, onde a proposta do yoga é diminuir esse excesso de pensamento que não deixa a gente enxergar algo mais sutil, que é o eu, né, de uma forma mais ampla, que é essa consciência, essa verdade que eu realmente sou. Então ele começa assim, depois a gente foi falando dos tipos de pensamento, dos pensamentos que geram sofrimento, que foi a aula passada, né, dos cinco kleshas, dos 5 tipos de sofrimento, que era a ignorância, o falso conceito do eu, o gosto e a aversão e o medo da morte. E aí depois disso ele falaria, né, de várias outras coisas. Ele falaria dos obstáculos que a mente tem para poder silenciar, né? Que tipo de pensamento que gera obstáculo e como lutar contra eles. E aí ele vai falando, até que ele chega numa parte e fala assim, bom, para a gente lutar contra esses tipos de pensamentos que não nos agregam e para a gente ajudar a nossa mente, né, a trilhar um caminho para chegar nesse objetivo de silenciar, de conseguir perceber esse silêncio, ele dá o Ashtanga Yoga de Patanjali, né, que são os 8 membros do yoga, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Eu não vou seguir o texto por uma questão simples, né? O texto ele vai, nos primeiros versos ele fala, bom, os 8 membros são yamas, niyamas, trouxe a cola aqui na minha camiseta. São os yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, né? Ele faz os 8 passos e depois ele fala um pouquinho de um por um. Só que aí entre ele falar de um por um, ele fala algumas considerações sobre cada um. Se a gente for ficar lendo os versos, a gente vai acabar se perdendo. Então a minha proposta é falar sobre todos eles, tá? Assim, de uma forma mais direta, mais simples, tá? Não vou me aprofundar muito em nenhum deles, principalmente porque a gente tem aí 40 minutos para falar, senão, né, daria para fazer um outro curso só de Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Então eu vou falar um pouquinho de um a um, tá bom? Aí se não der tempo, qualquer coisa a gente faz uma edição especial depois. Mas dá sim. Então vamos lá. Então antes de qualquer coisa, vamos entender o que são esses 8 membros, né? Às vezes a gente vê traduzido como Ashtanga Yoga de Patanjali, os 8 passos do yoga, né? Os 8 estágios do yoga, mas na verdade ele não é uma sequência. Ele tem uma certa lógica dentro da sequência, né? Ele não tem a ordem aleatória, mas são 8 membros, né? Então, como um corpo tem os seus membros, o yoga tem os seus. Então, um não funciona sem o outro. Então, não tem como eu ficar só em um membro e esquecer os outros 7 e achar que o yoga vai acontecer, né? Eu preciso que os 8 estejam em conjuntos para que o yoga aconteça. Então, esse anga, né? Essas etapas, esses membros, a gente pode considerar como uma disciplina diária na busca desse autoconhecimento. Então lembra lá da aula da quarta-feira, né? Abhyasa e Vairagya. A repetição,
né? Eu ficar fazendo a mesma coisa repetidas vezes, num sentido de eu quero ir por esse caminho, e para eu ir por esse caminho eu preciso agir de uma determinada forma. Então, né, essa retidão, essa repetição, e livre dos desejos, né? E desapegada. Eu estou fazendo a minha busca porque eu quero chegar no último estágio, mas eu não é uma barganha, né? Eu vou ficando cada vez mais livre nesse caminho. Então, esses 8 membros, né, esses 8 angas, eles vão me ajudar a focar, a direcionar esse meu caminho. E nada mais são, né, do que essas 8 etapas têm como função eliminar as impurezas da minha mente para que eu possa atingir o conhecimento do eu. Então, o texto todo ele fala sobre isso, né, sobre eu quero conhecer o eu, e para eu conhecer o eu preciso ter uma mente preparada, né? A gente fala muito sobre a maturidade da mente, uma mente qualificada para o estudo, né? São vários termos que a gente usa, que nada mais são do que as disciplinas, né? Do que as práticas que envolvem todo esse estilo de vida para me levar a esse caminho, né? Para me levar a essa busca do autoconhecimento, e eu preciso ter uma mente mais tranquila. Então vamos falar sobre o primeiro anga, que são os yamas. Então, yama são as nossas tendências naturais. Então, é um controle das nossas tendências naturais. Então, vamos imaginar, né? Se alguém é violento comigo, a minha reação natural, sem pensar, é reagir. Se alguém vem e me bate, eu bato de volta. Se alguém vem e me faz mal, eu faço mal de volta. Instintivamente, né? Então, sem pensar, essa é uma reação natural, né? A nossa sensação de impotência, de insegurança, ela muitas vezes faz a gente agir de uma forma inadequada. Tipo, ai meu Deus, briguei com fulano porque ele veio me falar isso, não devia ter brigado. Então, é um impulso natural. Então, os yamas é tentar frear esse impulso que é natural, né? A gente não tem como... Ninguém nasce santo, né? No sentido de não ter essas emoções e esse apego às emoções. Então, existem duas etapas para esses controles, né? Que a gente fala sobre dama e chama. Então, dama é o controle que eu consigo fazer mais fisicamente. Então, como eu dei o exemplo, né? Alguém me bate, eu ia reagir para bater de volta. Mas eu penso em levantar a mão, mas eu consigo frear, né? Então, eu levanto a mão, mas eu não bato. Eu tive um impulso físico, mas eu consigo voltar atrás. Então, ele é um primeiro estágio, né? Eu vou brigar com alguma pessoa, eu armo a briga, mas aí algo me faz voltar atrás. Então, esse é o começo. É como a gente vai começar a ter esse controle sobre esses impulsos. E depois vem chama, né? A hora que eu já adquiri um pouquinho mais de controle, eu penso no que eu quero fazer, eu penso que eu quero bater naquela pessoa, mas eu consigo nem passar para a parte física, né? Então, eu penso, mas eu freio antes da ação acontecer, antes da frase ser dita, né? Antes da ação ser comedida. Então, faz parte, né? Chama e dama. É o controle físico e depois existe o controle mental. Então, as minhas ações vão sendo podadas, né? Por esses dois caminhos, né? Que um é consequência aí do outro. Então, pensando que são impulsos naturais e que eu quero controlar, os yamas são coisas que eu quero tentar evitar. Então vamos falar, os yamas eles são 5. O primeiro, e talvez o mais famoso, é a ahimsa, né? A não violência. Não violência, né? A não agressão. Então, qualquer tipo de violência, lembra sempre que o objetivo é ter uma mente livre, né? Então, qualquer pessoa que é muito violenta não tem como ter uma mente tranquila. Se na minha cabeça só passa pensamentos de violência, eu vou fazer mal para aquele lá, eu vou tentar trapacear aquilo ali, eu vou tentar fazer aquilo, eu vou ali, né? Só fico pensando em coisas violentas, não tem como a minha mente ser tranquila. Então, para ter uma mente tranquila, a não violência é o nosso primeiro caminho. E a não violência, às vezes ela é muito confundida com tipo assim, uma pessoa muito passiva, uma pessoa que não reage, uma pessoa que não... Como é que fala? Mortinha mesmo, assim, né? Tipo, tudo acontece com ela, mas ela, namastê, pisam no meu pé, namastê, gratidão, né? Isso não é ser uma pessoa não violenta. Muito pelo contrário, né? Você está incentivando a violência de acontecer, né? Meu professor sempre dá um exemplo ali, às vezes meio polêmico, que ele fala assim, né? Se você deixar a violência acontecer,
você está compactuando com a violência. Né? Então estão me agredindo, né? Verbalmente, mentalmente, emocionalmente. Estão me agredindo, mas eu não faço nada porque eu sou não violência. Só que eu estou deixando a violência acontecer. Então eu preciso ter ações que façam a violência acabar. Então se estiverem me batendo, enquanto eu não reagir eu vou continuar apanhando, eu bato. Né? É uma violência para acabar com uma violência maior. Então essa busca pela não violência é uma violência física, verbal, mental, emocional, que eu quero eliminar do meu redor, né? Então, como um todo. Então, né, fala-se muito do Gandhi, né, a não violência, né, a encarnação da paz. Então, ele era contra a violência, mas, ao mesmo tempo, ele fazia uma violência com o corpo para lutar com uma violência maior, né? Ele fazia jejuns lá prolongados, que não deixa de ser uma violência, né, com o corpo, pensando em saúde, mas com um objetivo maior. Então, né, é tudo uma questão, a não violência ela é muito mais um estado, né, de você compreender essas coisas. Então, primeiro, não violência. E entendam violência com todo tipo de violência mesmo, tá bom? Qualquer coisa que machucar alguém, ferir alguém ou fizer alguém machucar alguém é uma violência. Segundo yama, satya, a verdade, né, dizer a verdade e levar o outro a entender qual é a verdade. Então não significa ficar convencendo as pessoas, mas né, eu compreendo a verdade e eu fazer as pessoas compreenderem também faz parte desse satya, né, desse segundo yama. E entender que quando a gente fala sobre verdade, a gente está falando de uma realidade, da verdade com V maiúsculo, e não da minha verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, o que é certo, que são duas coisas diferentes. Né? Então Patanjali fala, né, essa verdade ela deve ser dita de forma agradável, calma, né? Então é muito diferente daquelas pessoas do falo mesmo. Eu sou uma pessoa verdadeira, por isso que as pessoas não estão preparadas para conviver comigo. Isso é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa baseada em verdade. Né? Então falar a verdade não significa ser grosso e falar tudo que eu acho que eu tenho que falar. Porque nem sempre tudo tem que ser dito, né? A professora Glória uma vez deu um exemplo, né? Falando assim, existe uma disputa entre falar a verdade e ter uma ação correta, né? Muitas vezes falar a verdade não é bom para algum momento, né? Então vem alguém e fala assim, eu acabei de cortar o cabelo, o que você acha? Só que você não gostou, mas você não precisa falar que você não gostou, né? Então é uma mentira em prol de uma gentileza, né? Então esse falar a verdade também ele tem que ter uma coerência, né? Tem que ser uma coisa dada, senão eu falo, tá horroroso. Mas é que eu falo a verdade mesmo. Não, né? Você tá perdido lá no primeiro yama, lá na não violência, né? Você não conseguiu passar para esse segundo. E lembrar que assim, né? Do mesmo jeito que a violência deixa minha mente toda turbulenta e é impossível ter uma mente sutil quando a minha mente está baseada em violência, é impossível ter uma mente calma se a minha vida é baseada em mentira. Então eu conto uma mentira e aí para eu sustentar essa mentira, eu perco toda uma energia, né? Então, meu Deus, eu não posso, imagina se alguém me vê aqui porque eu falei que ia estar em outro lugar, aí você vê uma pessoa que não podia te ver, aí para aquela pessoa você contou uma história, para aquela pessoa você contar, não tem como, né? Não tem como ter uma mente equilibrada se você ter esse hábito, né, de inventar coisas. Depois o terceiro yama, eu tô passando rapidinho porque são várias coisas, tá? Depois o terceiro yama é asteia, o não roubar. E esse não roubar, físico mesmo, né? Não se apropriar da coisa dos outros, porque se eu roubo alguma coisa, minha mente também vai ficar, meu Deus, se descobrirem, isso aqui não é meu, será que devia estar comigo? E se a pessoa souber, né? Então existe um pensamento que gera sofrimento. Roubar tempo, né? Ficar perturbando a pessoa, roubando o tempo daquela pessoa, roubando a paciência daquela pessoa, roubando a energia daquela pessoa, né? Então tudo que você imaginar de se apropriar de coisas que não são suas, entra aqui nesse não roubar. Depois vem o quarto, brahmacharya, né? Então brahmacharya é aquele que tem o compromisso com o estudo. Então Brahma é considerado esse todo, também é chamado de Brahma, né? O criador, a criação. E a acharya é aquele o estudante,
né? Então, Brahmacharya é aquele que estuda Brahma. Então, é aquele que tem uma vida voltada em estudar Brahma. Que a gente pode pensar, lembra que eu falei em algumas aulas passadas aqui? Então, existe aquele que renuncia tudo e vai morar dentro de um ashram, né? Imagina na Índia. A pessoa larga tudo, vai lá para a Índia e mora dentro de um ashram, né? Dentro de um instituto onde só se estudam os Vedas, né? Então, ele dedica toda a sua vida a esse estudo. E existe nós que estudamos, mas paralelamente a isso temos uma vida. Então, às vezes se traduz Brahmacharya, né? Se fala sobre Brahmacharya como o celibato, né? Então, algumas pessoas falam, não desperdiçar energia desnecessariamente. Então, Brahmacharya, né? Então, é aquele que estuda. Então, pensando numa pessoa que largou tudo para morar num ashram, para estudar, ela não vai casar, ela não vai ter família. Então, ela realmente vai virar um celibatário. Mas não significa que é um pré-requisito para você estudar, né? Eu posso ter uma vida e, junto disso, eu estudo. Então, Brahmacharya é esse compromisso com o estudo, é ter uma vida baseado nessa busca, né? Lembra que a gente falou nas outras aulas? Eu trilho o meu caminho é esse. Então, eu me torno um Brahmacharya, né? Eu me torno um estudante de Brahma. E o quinto é a parigraha, que é ter uma vida simples, é não acumular desnecessariamente. Então não significa, né, quando a gente fala às vezes de yoga, de desapego, vem na cabeça de muitas pessoas que o yogi tem que passar fome, né, tem que usar só roupa rasgada, roupa doada, roupa velha, não pode ter carro, não pode ter dinheiro, se tiver dinheiro ele não é espiritualizado, né, várias besteiras que a gente colocou na nossa mente aí ao longo do nosso processo. Então esse não acumular desnecessariamente significa que assim, o que você precisa ter para viver? Você tenha o que você precisa ter para viver. Então você precisa de 25 sapatos? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Você precisa, né? Aí a pessoa fala assim, esse povo tem um monte de sapato. Tá bom, mas aí você vai na sua gaveta, você tem 50 tênis, dá na mesma. Ou você tem compulsão por bolsas, tem compulsão por carros, por qualquer coisa, né? Cada um vai ter a sua insegurança ali que a gente deposita em alguma coisa. Mas acumular, por quê? Né? Então o ponto é entender, eu não preciso, porque primeiro, se eu tenho muitas coisas, eu preciso tomar conta de muitas coisas, requer energia também, né? E segundo que assim, ter muitas coisas só faz a minha mente ficar dispersa, né? Eu não preciso ter uma casa na praia, uma casa do campo, uma casa não sei aonde, uma casa não sei aonde, uma casa não sei aonde, uma casa não sei aonde. Eu preciso ter uma casa e de repente uma casa porque eu gosto de viajar, né? Mas entender que acumular não significa satisfazer, né? Então é esse desapego. Então não importa se eu tenho, porque de repente eu sou herdeira e eu tenho 50 carros que meu pai herdou, sei lá, né? Meu pai colecionava carro e eu herdei isso. Eu não preciso jogar fora porque eu sou um yogi. Eu posso ter. Eu só não posso deixar isso dominar a minha mente. Se eu ter isso não atrapalha a minha mente, ok, a parigraha, né? Eu tenho e não me importa. Agora, se eu tenho isso e a função da minha vida gira em torno de ter isso, aí eu preciso de alguma forma tentar desapegar. Então, cabe a gente descobrir qual que é o nosso ponto fraco. Então, pra gente, finalizamos os yamas, né? Então, como eu falei lá no início, o yama é você tentar frear esses impulsos naturais, que são naturais, né? Acumular é natural, reagir violentamente a uma ação violenta é natural, mentir por alguma coisa ou outra, né? Às vezes eu preciso para me sentir seguro, é natural. Então, exige atenção para eu lutar contra esses impulsos. E essa atenção vem daquele foco que eu tô nessa busca do meu autoconhecimento. E depois vem segundo, que são os niyamas. Ni é para dentro, né? Então, os yamas são a minha relação com as coisas do lado de fora. E agora os niyamas são relações com coisas do lado de dentro. Então, os yamas também são 5. O primeiro, saucha, pureza, limpeza, né? Então, desde uma limpeza física, né? Banhos, limpezas, crias, etc., a uma limpeza mesmo, mental, de pensamentos, de emoções, né? Se tornar uma pessoa limpa. Tudo que você imaginar de limpeza cabe dentro aqui, né? Então, uma pessoa que tem um coração puro, que tem uma mente pura, que não significa ingênuo, né? Significa puro. Então, eu tinha um professor que sempre dava um exemplo assim, né? Pensa numa mente. Imagina a sua mente nessas duas situações.
Você vai pra rua, você vai pra 25 de março, você passa o dia inteiro andando, e pega numa coisa, e pega um metrô, e vai, e não sei o que, e chove, e sai sol, blá, blá, blá. Aí imagina como você chega em casa, né, sujo, todo cheio de um monte de coisa, de energia de um, energia do outro, sujeira de um lugar, sujeira do outro. Como que tá a sua mente? Né? Não existe como tá. Agora, chega nesse estado, vai, toma um banho, põe uma roupa limpa, sua mente muda, né? Então essa limpeza externa, ela reflete numa limpeza interna, né? Deita numa cama que faz um mês que você não troca o lençol e vê como vai ser sua noite de sono. Troca o lençol hoje e vê como vai ser sua noite de sono, né? A limpeza, ela tá diretamente ligada também à nossa mente. Então, o primeiro é essa pureza, essa limpeza. Lembra sempre que o foco é a mente tranquila, né? Depois, o segundo niyama é santosha, contentamento. Então, o contentamento não significa aquilo que eu brinquei agora, né? Tomei um pisão no pé, gratidão. O mundo tá caindo, gratidão. Vamos abraçar uma árvore, né? Não significa isso, né? Isso é sei lá, uma loucura, né? O mundo tá caindo e eu tô fingindo que tá tudo bem. Não. Santosha é o mundo tá caindo e eu entendo que ele tá caindo por alguma razão, né? Então é um contentamento, a gente falou nas aulas anteriores, né? Eu quero que aconteça uma coisa. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Cabe a mim fazer a ação da melhor forma possível. Fiz. O resultado que vier, eu aceito de verdade, né? Não é um eu aceito, mas sofrendo. Eu aceito porque, bom, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora tá nas mãos de Deus, literalmente, né? É isso. Então, santosha, esse contentamento, não tem aquela frase do eu entrego, aceito, confio, agradeço, né? Alguma ordem assim. É exatamente isso, né? Eu entrego as minhas ações, eu aceito o que vier e eu agradeço o que vier, entendendo que eu estou agradecendo a essa ordem. Então é esse contentamento, é algo mais profundo. Depois, o terceiro niyama, tapas. A gente já falou dele ontem, né? Das disciplinas. Então, pensando na clareza da mente, as disciplinas, elas me dão poder, né? Assim, elas mostram para mim que eu tenho poder sobre a minha mente, que eu tenho como controlar essas... Assim, eu tenho um poder, minha mente está indo para um lado, mas eu quero que ela vá para outro. Eu acho que eu sou fraca e não consigo, mas se eu vou fazendo disciplinas, eu vou fazer a minha mente ficar cada vez mais forte. Tanto que muitas histórias da tradição védica, né, existem assim, as deidades e os demônios, né? Então, deuses e asuras. E aí, muitas vezes, os demônios, eles são mais poderosos que os deuses de tanta disciplina que eles fazem. Então, as disciplinas, elas são tanto para bem como para ruim, né? Uma coisa que eu faço, eu vou ficando cada vez mais forte, vou dominando a minha mente, e aí depois eu uso ela do jeito que eu quiser. Então, tapas, a disciplina. Swadhyaya, que a gente falou ontem também, que é aquele estudo dos textos, né? Então, o de antes, a disciplina deixa a minha mente mais forte. E o estudo, ele vai me direcionando para onde eu quero que a minha mente vá. Até que eu chego no último niyama, que é Ishvara Pranidhana, que é aquela entrega que a gente falou ontem também, né? Que não é uma entrega de uma fé cega, é uma entrega de que eu entendo que está tudo dentro dessa ordem. Repara que os yamas e os niyamas, eles têm uma ordem e meio que um vai se relacionando com o outro. Então não tem muito como você ter Ishvara Pranidhana, né? Essa entrega a essa ordem, se você não tem a não violência. Uma coisa não vai casar com a outra, né? Não adianta você ter uma mente super limpa, né? Ter um excesso de pureza, mas ao mesmo tempo você gosta de se apropriar das coisas dos outros, ou você quer ter bens e bens e bens e bens, né? Então, o pacote todo é o que faz você ter uma mente tranquila. Então, os yamas são coisas que a gente deve tentar controlar, frear, e os niyamas são coisas que a gente deve tentar reproduzir. Então, como eu falei, né, ele vai agora falar um monte de coisa, deixa eu ir vendo os versos aqui, ó. Então, voltando lá nos yamas e niyamas, né, uma coisa que ele falou nos versos anteriores, e ele vai falar agora no verso 2, 33 e 34 também. Como esses meus pensamentos, eles são naturais, lembra que a gente falou, né, como que a mente funciona? Por livre associação. Eu estou pensando numa coisa e minha mente vai fazendo uma linha de raciocínio, e de repente, quando eu vejo, eu estou sentindo raiva de alguém.
né? Assim, minha mente foi me levando para isso. Então, é um movimento natural da mente. Se eu estou atenta, eu consigo perceber para onde minha mente está indo. E aí, a dica que Patanjali dá é você tentar fazer o pensamento oposto. Porque todo pensamento oposto aos yamas e niyamas gera um sofrimento. Então, a não violência faz bem, a violência não. O não roubar faz bem, o roubar faz mal, né? Então, sempre o pensamento oposto a eles gera sofrimento. Então, ele fala, então, sempre que você tiver um desses pensamentos opostos, né, esses pensamentos contra os yamas e niyamas, a sua função, né, já que você quer isso, a sua função é fazer a sua mente inverter. E assim ele vai agora numa sequência, que ele vai tipo assim, aquele que domina a não violência, a violência não acontece mais na vida dele. Aquele que é tão estabelecido na verdade, tudo que ele fala acontece. Então ele vai falando algumas coisas assim, né, de quem consegue enraizar 100%, 1000%, né, esses yamas e niyamas, ele vai adquirindo certos poderes, né? Poder não significa, poder Harry Potter. Poder significa assim, imagina esse da não violência, né? A pessoa ela é tão estabelecida na não violência que a violência é incapaz de chegar nela, porque não faz parte da energia dela a violência acontecer. Outro dia a gente estava fazendo uma aula e aí o professor falando, né, dessa coisa assim da energia mesmo que você vibra e as coisas que você consegue evitar só de vibrar oposto, né? Então imagina uma situação de trabalho onde vem alguém e descarrega um monte de coisa, tipo assim, você viu o ciclano? Fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, não sei lá. Se você comprar a ideia e falar, é verdade, acabou. E você vai se tornar o lixo dessa pessoa. Sempre que ela quiser falar, ela fala, bom, Juliana é uma abertura, eu vou lá e vou descarregar nela porque ela vai me ouvir e vai me apoiar. Aí, mesma situação, a pessoa vem, blá, 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 você viu o ciclano, fez isso só para aparecer, porque quer ser isso, quer ser promovido, onde já se viu, ficar pisando na cabeça dos outros. Aí você vira para a pessoa e fala assim, eu não quero falar mal dele hoje, tá bom? Perdeu a graça. A pessoa precisa buscar outra pessoa para ser o lixo dela, porque você não é mais. Então, você focou na energia oposta, você afasta, né, essas coisas de você. Yamas e niyamas. Vamos para o terceiro, que são os asanas. Então, esses dois, eles são relações sua com o mundo. Os asanas, né, para quem faz yoga, são as posturas. Então, depois que eu tenho uma mente limpa, eu vou fazer asana. Só que normalmente a gente começa pelo asana antes de descobrir essas outras coisas. Mas lembra que é um pacotão de tudo junto. Então, os asanas, né, para quem faz yoga, vai entender um pouquinho mais facilmente, né, vai ter o exemplo já dentro da cabeça. Para quem não faz, dá para entender do mesmo jeito. Então, as posturas, elas têm todo um trabalho físico e energético que acontece, tanto que algumas pessoas traduzem asana como posturas psicofísicas, né? Porque elas mexem com o corpo, mas elas também mexem com as energias, com o seu corpo sutil, com o seu corpo mental, com o seu corpo energético, né? Então, existe um movimento que acontece dentro do corpo. Independente da postura que você esteja fazendo, seja ficar em pé em Tadasana, né? Que é a postura da montanha, ficar em pé, parado. Seja a postura mais escabrosa, né, que a gente brinca, os yoga pretzel, que pega o pé por atrás da cabeça, cruza. A sua mente dentro dela tem que ser a mesma. Né, uma mente que não está olhando para o lado para ver se estão fazendo melhor que você, uma mente que não é competitiva, aquela mente que fala assim, meu Deus, vou ficar em casa treinando essa postura para amanhã chegar na aula e ser o melhor aluno. Né? Isso não é uma atitude de uma pessoa fazendo yoga, isso é uma atitude de uma mente competitiva, usando algo espiritual como se fosse qualquer outra coisa, mas já que tem o nome yoga, eu me sinto superior. Mas na verdade, você está fazendo halterofilismo no yoga, né? Vendo quem é o mais forte dentro de uma prática. Então, mente tranquila vai levar um praticante a ser um bom praticante. Uma mente competitiva vai fazer o praticante não ser um bom praticante. Pode ser que no começo ele, né? Eu tive uma amiga que ela começou a fazer yoga porque ela achava o corpo da Madonna bonito, o braço da Madonna bonito. E ela falou, descobri que a Madonna faz yoga, vou pro yoga também. Né? Uma coisa super fútil que levou ela pro yoga e hoje em dia ela é professora. Né? Então, a gente sempre entra por alguma razão. Eu entrei porque eu não estava dormindo bem e me falaram que o yoga dorme. E aí você vai lá porque você quer dormir bem. Eu tô com dor nas costas, eu vou pro yoga porque me indicaram e falaram que é bom. Aí você vai pro yoga pra dor nas costas. E no meio do caminho,
você descobre que tirar sua dor nas costas é só um brinde, né? O que o yoga faz na sua mente é muito maior. Então os asanas, eles ensinam a gente a conseguir parar. E mesmo que seja uma prática fluida, né? A sua mente tem que estar tranquila. Se eu tiver uma mente agitada fazendo uma prática agitada, não vai adiantar nada. Se eu tiver uma mente competitiva fazendo uma prática parada, não vai adiantar nada. Então, a mente e a prática, elas têm que se tornar, né, uma coisa só. Esses dias eu até falei aqui, né, eu vi uma frase que falava assim, né, sobre o yoga físico, né, o Hatha Yoga. Ele faz bens físicos para o corpo e bens, né, emocionais, mentais para a sua mente. Então, existem esses dois benefícios. Então, as posturas, né, então eu tô lá, imagina quem faz yoga, né, pega uma postura que não é que ela é difícil, mas ela exige força, né, um guerreiro. Então, eu tô lá com a perna flexionada, então minha coxa tá lá queimando. Eu tenho duas opções: tentar achar um conforto no desconforto ou desmanchar a postura. Igualzinho na minha vida, né? Eu tô num momento difícil, eu tenho como tentar acalmar e passar por esse desconforto da melhor forma possível ou desistir. Só que na vida nem sempre existe essa segunda opção. Então a sala de yoga, ela é um laboratório, né, para você treinar a sua mente ser apta às adversidades do dia a dia, né, da sua vida. Então os asanas são muito importantes nesse caminho também. E às vezes a pessoa não gosta de fazer yoga, mas ela gosta de fazer tai chi, kung fu, funciona da mesma forma, né? Tudo essas coisas que tem esse movimento energético, eles ajudam também. Depois a gente vai para o quarto, que é o pranayama, que são as respirações. Não vou me aprofundar em pranayama, tá? Senão também dá uma outra aula. Mas vamos pensar em pranayama. Vai vendo, né? Eu preparei minha mente, movimentei meu corpo para conseguir ficar parado, para respirar, né? Esse é o processo. Então vamos pensar em pranayama simplesmente como respiração. Vamos esquecer o prana. Vamos pensar em respirar mesmo, já que a gente está focando em mente. A respiração e a mente, elas estão totalmente ligadas, né? Uma mente ansiosa tem uma respiração ansiosa, uma mente com medo tem uma respiração com medo, ou às vezes nem tem respiração. Uma mente tranquila tem uma respiração tranquila. Então uma coisa influencia na outra, né? Então aqui, se a gente pensar em respiração, eu quero respirar para fazer a minha mente se acalmar. Quem está fazendo as meditações da manhã, né? A gente está focando nisso, em conseguir silenciar a mente, prestando atenção na respiração. Então ela é uma ótima ferramenta, tá? Mas tem muito mais, tá? Pranayama mesmo, né? Não significa respiração, significa a extensão do prana, o controle do prana. O prana, ele é, a gente fala, né? A energia vital, é aquilo que mantém as coisas funcionando, né? Então é aquela coisa mais sutil, mas fica para um outro momento. Enquanto eu não caio no tapetinho, eu não desisto. Um dia isso vai mudar, eu também era assim. Depois a gente vai para o quinto, que é dharana, a concentração. Então vamos fazer um passo a passo, né? Minha mente ficou mais tranquila depois que eu fiz os yamas e niyamas, né? Eu aprendi a controlar meus impulsos e fiz impulsos e tive ações que deixam a minha mente tranquila. Aí eu vou fazer postura. Eu movimento meu corpo energeticamente junto da minha mente e eu consigo sentar. Então meu corpo está forte para eu conseguir sentar. Consigo ficar um tempo sentado? Eu consigo respirar sem o meu corpo me incomodar. E conforme eu vou respirando, eu vou entrar no dharana, que é a concentração. Pulei Pratyahara. Pratyahara bem, é que eu escrevi ali. Então, Pratyahara, né, a hora que eu tô respirando, quem tá fazendo as meditações da manhã, eu tô respirando, parece que os meus sentidos vão se fechando. Então, Pratyahara, ele é a introspecção dos sentidos, né, é um voltar para dentro. Os meus sentidos funcionam querendo pegar as coisas do lado de fora, né, então eu tô lá sentado respirando, mas eu ouço alguma coisa, meu ouvido leva minha mente para lá, eu sinto um cheiro, meu nariz leva minha mente para lá. Conforme eu vou respirando, né, e ficando cada vez mais centrado, os meus sentidos se voltam para dentro. E ele então não puxa minha mente mais para fora. E a partir do momento que os meus sentidos voltaram para dentro, eu vou para o sexto passo, que é dharana, a concentração. Eu consigo me concentrar. Então, enquanto o barulhinho do lado de fora estiver me incomodando, não existe meditação, não existe concentração.
mas chega uma hora que eu nem escuto barulho, fala, nossa, passou o carro e eu nem ouvi. Aí alguém fala assim, você ouviu a sirene? Você fala, nem ouvi. Né? Você realmente entrou num estado, né, de introspecção, e aí disso vem a concentração. E da concentração, a gente vai para o 7º estágio, que é a meditação. Então aqui nem vamos pensar em meditações profundas, vamos só focar nisso, né, de eu conseguir respirar, trazer os meus sentidos para dentro, me concentrar, até que eu concentro tanto que eu consigo focar em uma coisa só. Né? Meditar é direcionar a sua mente para uma coisa só, concentrar. Né? Então, essa meditação, ela permite que eu foque. E no que eu quero focar? Se a meditação é focar em uma coisa, eu quero focar no eu. Eu quero focar no absoluto. Eu quero focar em Brahma. Eu quero focar no oceano e não mais na onda. Meditei. Depois de um tempo meditando, não existe mais a separação entre no que eu estou meditando e no meditador. Né? O meditador e o objeto da meditação se tornam um só. Samadhi, o último estágio, né? A dissolução. A gente falou de Samadhi em umas aulas passadas, né? Que a gente falou assim, eu olho o oceano e eu vejo o oceano e eu vejo a onda. Quando eu entendo que a onda não existe, que a onda é o oceano apenas com um formato diferente, eu paro de ver a onda e consigo enxergar o oceano. Até que chega uma hora que eu até vejo a onda, mas a onda, eu já entendi que a onda não existe. O que existe é só o oceano. E aí eu mergulho nesse conhecimento de oceano, né? Então é o Samadhi, é a dissolução, né? Os nomes e formas perdem o sentido e eu entendo que é tudo uma coisa só. Então esse é o último estágio, né? Então o último não acontece sem o primeiro. Como eu falei lá no início, né? Eles não são um passo a passo. Eles são um conjunto, né? Então Ashtanga, né? Os 8 membros do yoga. Então essa é uma forma que Patanjali, né, organizou para uma explicação lógica, né? Tipo assim, a sua mente precisa ter isso para te levar a isso, para te levar a isso. Enfim, né? Ashtanga Yoga de Patanjali. Parece muito fácil, né? Mas não é. Né? Ele só simplifica um ensinamento complexo catalogando, né? Então por isso que bênçãos para Patanjali, né? Porque ele conseguiu pegar uma coisa tão profunda e dar um passo a passo. E aí cabe a nós, né, mergulhar dentro desse passo a passo. Então eu quero controlar minha mente porque eu quero que os meus sentidos estejam sob o meu controle, né? Então quando eu estou com os sentidos sob o meu controle, eu consigo colocar minha mente num certo controle. E uma mente num certo controle elimina os sofrimentos, né? Foi o que a gente passou essa semana toda falando. Então esse, né, são os 8 membros. O texto continua. Aí depois que ele começa o capítulo 3, então esses últimos 3, Dharana, a concentração, Dhyana, a meditação e Samadhi, a dissolução, a equanimidade, ele está no 3º capítulo. E aí esse 3º capítulo, ele junta esses 3 angas, né, essas 3 partes, em uma coisa só chamada Samyama. Que é assim, né, eu concentro naquilo, eu medito naquilo e eu me dissolvo naquilo, assim, né, deixa eu pensar, eu concentro, eu contemplo e eu me torno aquilo, né, assim, é um conjunto que acontece ao mesmo tempo, né, assim, uma coisa faz e me leva para outra. Então ele chama esses 3 de Samyama. E aí ele vai falando, né, aquele que pratica Samyama, sei lá, na luz, ele consegue compreender a luz. Porque pensa, você se concentra na luz. Me concentrei na luz. Aí eu contemplo a luz, eu entendo a luz. Falo, nossa, a luz é isso, a luz é aquilo, a luz é aquilo, até que eu mergulho tão fundo na luz que eu me torno a luz. Eu entendo que eu e a luz somos uma coisa só. E aí ele fala, então aquele que tem essa contemplação na luz, ele fica invisível, né? Ou seja, ele tem a capacidade de se tornar a luz, né? De ser tão sensível e tão sutil que ele consegue entender algo muito sutil como a luz. E aí ele vai num papo de maluco, né? Como a gente brincou aqui outro dia, falando sobre isso. E esses Samyama, em alguns objetos, eles vão dando alguns poderes, que são os siddhis, né? Então esse 3º capítulo ele fala sobre esses poderes. E mais uma vez, né, não são poderes mágicos,
né? Pensa uma pessoa que tem um poder, sei lá, ela adquire um poder de ser gentil, não que esteja no texto, né? Mas um poder de ser gentil, é um superpoder, né? A pessoa consegue sempre ser gentil, não tinha aquela, a ama, né? Aquela professora lá, sabe, a mestra dos abraços, aparentemente, né? Ela é uma pessoa que é sempre gentil, é sempre amorosa, né? É um poder, é um Cid. Ela conseguiu pegar isso para ela tão profundamente que ela não consegue ser diferente. Então, né, é nesse sentido de você ir dominando as coisas que fazem mal, que te fazem sofrer, que são um empecilho para a sua busca, para o seu caminho. Então, é nesse caminho aí que Patanjali segue, né? E aí depois tem um último capítulo lá, que aí ele fala mais sobre essa liberação, tá bom? Mas o Ashtanga Yoga é uma parte mais estudada, então a gente pode dizer que o foco dos Yoga Sutras, não que os outros, né, não, as outras partes não sejam importantes, senão não teriam, né? Mas é uma coisa que a gente estuda bastante. Quem quiser saber mais, se você colocar no Google, vai ter milhões de textos e vídeos falando sobre isso. Raramente se fala muita besteira, né? É só você agora entendendo mais ou menos o que é, você consegue ler e às vezes falar, não, entendi o que ele está falando, não entendi o que ele está falando. Até ontem me pediram indicação de filme. Quando a gente fez uma aula falando sobre a Ahimsa, com o meu professor, ele falou pra gente assistir aquele vídeo do Aldo, do lutador, eu não vou lembrar o nome agora, posso pesquisar, que ele era uma pessoa extremamente violenta, né? Vou dar um spoilerzinho, né? Ele era uma pessoa extremamente violenta por N razões. Então, existiam coisas que tornavam ele violento. E aí, ele precisava canalizar essa violência que era dele em algum lugar. E aí ele achou a luta, né? E ele conseguiu controlar muito bem essa violência. Mas ele não tinha como lutar contra a violência pelo background que ele tinha, né? Ele tinha um pano de fundo de ser violento por N razões. E aí ele conseguiu, né, canalizar. Então a mesma coisa, gente, né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva por alguma coisa, eu tento canalizar isso em alguma outra coisa, né? Então a inveja é um ótimo canalizador, né? Eu tenho inveja porque aquela pessoa consegue fazer tal coisa. Se ela consegue, eu consigo também. Ao invés de eu só ficar invejando, eu falo, vou tentar também, né? Então canalizar também vai ajudando a gente a acalmar esses pensamentos. Vou fazer um mantra para finalizar e a gente fica aquele pouquinho aqui, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Muito bem. Tinha muito mais coisa para falar sobre os yamas e niyamas. Porque primeiro ele só fala rapidamente o que é cada um e depois ele repete um por um, falando, né, aquele que se estabeleceu na não violência, e ali a gente acaba às vezes conseguindo falar um pouquinho mais, mas é que senão a gente ia se estender demais. Oi, Isis, onde eu posso encontrar esses ensinamentos de forma bem didática? Tu já comentou que o livro da Glória é bom, mas talvez não seja o melhor para absorver e aprender. Se for os Yoga Sutras, né, assim como eu falei, você vai achar várias traduções boas, mas é só a tradução, né? Aí você precisa meio que esmiuçar com algum outro ensinamento, tudo. Então, é mais fácil indicar uns vídeos, umas aulas, né? Então, a professora Glória tem, desse livro, ela tem algumas aulas disponibilizadas no YouTube. Então, eu acho que é mais fácil assistir vídeo do que ler, principalmente os Yoga Sutras. Existem alguns Yoga Sutras comentados, como esse da Glória também. Aí é meio que também de procurar. Tem um do professor chamado Carlos Barbosa, ele é brasileiro. E tem fácil para comprar o dele. E aí o dele também está comentado e talvez uma linguagem acessível assim, a nós, né, que não estamos tão inseridos dentro da tradição, né? Não nascemos direta nessa tradição, então talvez um brasileiro explicando possa dar uma explicação melhor aí para a gente entender. É possível no mundo de hoje atingir a liberação sem um professor? Um professor fixo. Assim, sem um professor é difícil, porque você precisa de alguém para... Pensando só nos textos, né? Você precisa de alguém para te explicar os textos.
mas não precisa ser o mesmo professor a vida toda, né? De repente você está num momento que você precisa de um professor mais cabeção, assim, que vai pegar os textos, vai esmiuçar, vai falar palavra por palavra, vai te explicar o sânscrito, vai te dar um conhecimento profundo daquela palavra. Aí você vai ter um tempo desse estudo. Aí de repente você percebe que você precisa de uma coisa um pouco mais emocional. Aí de repente você muda para um professor que tem essa pegada mais emocional e vai resolver outras coisas na sua vida. Aí de repente você fala, não, preciso de um tempo sem professor nenhum, vou só meditar no que eu aprendi, etc. Aí você faz, daqui a pouco você volta. Então, assim, talvez um professor fixo não é a resposta, mas um professor é sempre necessário, né? Hoje mesmo eu estava vendo a aula lá, né? Assim, tipos de mestre. Então, existem mestres que vão te ensinar os textos, existem mestres que vão te ensinar a resolver problemas da sua vida, existem mestres que vão te dar umas orientações do que fazer, existem mestres que vão te mostrar como não fazer, né? Então, seu pai é um mestre, seu filho é um mestre, seu professor é um mestre, né? Em termos de pessoa mesmo. Então, a liberação, né? A iluminação, moksha, samadhi, ele requer que a sua mente esteja pronta. Então, coisas precisam acontecer para isso, né? Você não vai nascer já um iluminado. Então, o professor, ele faz parte.